Shalom, muito de volta com vocês. Bom, no vídeo de hoje estarei trazendo notícias sobre os jogadores do Real Madrid, Flamengo, Corinthians, Sporting e muito mais. Então já vai deixando aí o seu joinha e bora pro vídeo! Bom, começarei falando aí do Flamengo e da possível saída de Paulo Vitor, né? O goleiro aí que é reserva no Flamengo teria despertado interesse de outros clubes do futebol brasileiro. E um deles seria o Cruzeiro, né? Como ele ainda não completou 7 partidas no campeonato, ele estaria livre para defender outra equipe da Série A. Mas aí a diretoria rubro-negra disse que não pretende liberá-lo, né? Então, sei lá, né? Bom, o jogador agora do Goiás que eu venho falar é do Walter, né? Que o Porto deu o aval aí e o Walter trocou o Atlético Paranaense pelo Goiás. O jogador chega amanhã no clube goiano. Bom, o Walter que marcou 34 gols em 68 jogos que fez com a camisa do Goiás. Viveu seu melhor momento no Goiás, né? Então, nos direitos econômicos do Walter, o Porto, né, deu o aval que o Goiás precisava para contratar aí o Walter, que estava aí no Atlético Paranaense desde abril de 2015, né? De acordo com o Júnior Vieira, vice-presidente do Goiás, Walter deve chegar a Goiânia aí no manhã para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube esmeraldino, né? Foi meio que aí uma surpresa do mercado o Walter sair, né? Do nada assim. Ele que até teve uma conversa, disse que pensava em sair sim do Atlético Paranaense, mas depois de uma conversa aí com o técnico Paulo Autuori, tinha desistido da transferência, mas do nada surgiu isso aí e foi muito louco, né, cara? Mas sei lá. Outro jogador do Flamengo que eu venho falar aqui é o Emerson Sheik, que estaria sendo especulado pelo Atlético Paranaense. Estaria de olho aí no substituto para o atacante Walter, como eu disse, saiu para o Goiás, né? O atacante de 38 anos não vem sendo aproveitado pelo Flamengo e não completou os 7 jogos, né? Ou seja, estaria livre para defender qualquer outro clube da Série A. Porém, os empresários do atleta, contudo, consideram o negócio difícil. Real Madrid aprova e Kovacic se aproxima de acerto com o Milan. O presidente merengue Florentino Pérez teria dado aval para que o croata troque o clube merengue pelos italianos, que pode sair com opção de recompra, né? O negócio deve ser feito através de empréstimo ou de venda com opção de recompra, como o Real Madrid fez com o atacante aí, Álvaro Morata. O espanhol foi contratado pela Juventus e após se destacar com a camisa da Velha Senhora, foi trazido de volta pela equipe de Madrid através da cláusula contratual por um valor abaixo do que o jogador valia no mercado. Bom, ele estava estourado, estava com o preço lá em cima, o Real Madrid trouxe ele bem menos, por causa aí dessa cláusula que na maioria dos jogadores assim ele faz, né? O croata aí chegou à capital espanhola como um dos jogadores do meio com mais potencial na Europa, depois de 2 ótimas temporadas com a camisa da Inter de Milão. No entanto, o atleta aí teve poucas chances no Real Madrid, principalmente com o técnico Zinedine Zidane, com quem sempre foi banco. Aos 22 anos, novo ele, né? O Kovacic aí seria um nome importante para o Milan nessa reconstrução do clube, cuja diretoria tem boa relação com a madridista, o que facilitaria a negociação. Revelado aí pelo Dinamo de Zagreb, ele fez 34 partidas na última temporada e marcou apenas um gol. Bom, segundo informações do jornal português, as conversas já estão adiantadas do Sporting para contratar André por 22 milhões. Indicado aí pelo técnico Jorge Jesus, o atacante pode estar de saída do Corinthians. O valor pode ter queda, né? Por conta da dívida pela contratação aí do Elias em 2014. Em queda livre na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, após 3 jogos sem vitória, o Corinthians pode perder mais uma peça do elenco. Titular do time sob o comando do técnico Cristóvão Borges, André está na mira do Sporting de Portugal e pode dar adeus ao Parque São Jorge em breve. De acordo com informações publicadas no jornal português, a bola nesta sexta-feira, dia 19 de agosto, os clubes têm conversas já adiantadas pelo jogador, que pode render cerca de 22 milhões de reais e 6 milhões de euros aos cofres da equipe paulista.
Ainda segundo publicação europeia, o atacante seria um pedido pessoal do técnico Jorge Jesus, que busca reforços para o setor ofensivo. O valor, no entanto, não deve chegar de forma integral ao Corinthians, ainda em dívida com o clube português pela compra de 50% dos direitos geridos em 2014, fato que pode baratear a saída de André para o futebol europeu. Especula-se que o Corinthians embolsou cerca de 1 milhão ao Atlético para contratar o atacante, em uma compensação pela liberação contratual com o Galo, na negociação, que trouxe também o meia Giovanni Augusto. Para acertar com o jogador, a diretoria pagou cerca de 5 milhões em luvas. Além de André, outros jogadores que também podem deixar o Parque São Jorge é o Luciano, com proposta aí do Leganés da Espanha, pode ser emprestado aí por uma temporada. Outro nome também é o Ángel Romero. Em entrevista recente, o empresário do jogador confirmou que procura uma nova equipe na Europa para o Paraguai, que foi convocado nesta semana para defender a seleção nacional nos próximos 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Falando agora de Manchester City, Pep Guardiola deixará Joe Hart sair do Manchester City caso o goleiro esteja insatisfeito. Ele que promoveu a entrada de Willy Caballero no time titular e parece não ter interesse em manter o britânico no elenco. Em palavras aí do Pep Guardiola, dizendo que não vai oferecer nenhum tipo de resistência quanto à saída do goleiro titular da seleção inglesa. Não quero que os outros jogadores fiquem no clube se eles não quiserem. Se eles quiserem ficar, fiquem e vamos lutar juntos. Se ele ficar, ele vai evoluir. Ele entende o que nós queremos do nosso goleiro. Joe Hart aí que ficou no banco de reserva nos 2 primeiros jogos oficiais do Manchester City nessa temporada. Um contra o Sunderland pelo campeonato inglês e na goleada aí contra o Steaua Bucareste pela classificação da fase de grupos da UEFA Champions League. E o goleiro que ganhou a oportunidade foi o argentino Willy Caballero, né? Eu tenho muito respeito por ele, sei o seu valor. E eu fui claro no que diz respeito ao que procurava. Quero jogar do jeito que eu gosto e da maneira que cresci. Se Joey ficar aqui, ele irá batalhar com os outros goleiros e vai me convencer que ele pode jogar. É assim que é, nada mudou. O modo como tratamos os jogadores é o mesmo, completou aí Pep Guardiola. Eu que torço muito aí pro Joe Hart, achei ele um grande goleiro, fiz uma ótima atuação aí na última UEFA Champions League, acho que ajudou muito o Manchester City e agora tá nessa, mas torço muito por ele, espero aí que ele encontre um novo clube e acho que não será difícil porque ele é um grande goleiro. Por 253 milhões, zagueiro Koulibaly pode ser a contratação mais cara da história do Chelsea. Zagueiro aí que foi destaque do Napoli na última temporada. O técnico Antônio Conte segue com poucas opções em seu setor defensivo e pode apostar no senegalês. Destaque na defesa do Napoli, o zagueiro Koulibaly está próximo de se transferir para a Premier League. Isso porque o jornal britânico The Telegraph reportou que o Chelsea estaria preparando uma proposta de 69 milhões de euros, cerca de 253 milhões, valores que tornariam o senegalês a contratação mais cara da história da equipe de Stamford Bridge. Atualmente, o atacante Fernando Torres foi a aquisição mais cara da história dos Blues, comprado aí junto ao Liverpool em janeiro de 2011 por 58 milhões de euros, que na época valia 112 milhões de reais. Aos 25 anos, Koulibaly foi considerado um dos melhores defensores da última temporada no campeonato italiano. O treinador Antônio Conte tem algumas dúvidas para o setor defensivo inglês, pois Zouma só deverá retornar de lesão no final do ano. John Terry apenas renovou seu contrato por 12 meses e está atualmente com 35 anos. Com isso, Gary Cahill é o único titular absoluto do comandante italiano. Caso o senegalês seja contratado, o Chelsea poderá utilizar aí um esquema com 3 defensores. Sem chance com Zidane no Real Madrid, James Rodrigues pode ser negociado com o Chelsea. Um dos principais desejos do comandante Antônio Conte, meio-campista colombiano, poderá ser comprado pelos Blues por 255 milhões. Com poucas oportunidades aí no Real Madrid, o meio-campista James Rodrigues pode ir para outra equipe em breve. Isso porque, segundo o jornal espanhol Sport, assim que fala, desculpa, o colombiano é um dos principais desejos do técnico Antônio Conte, atualmente no comando do Chelsea. Com o clube britânico poderá oferecer 70 milhões de euros, cerca de 255 milhões, por sua contratação.
Apesar do alto valor especulado, o presidente dos merengues, Florentino Pérez, comentou recentemente que não gostaria de negociar seu atleta. Porém, a relação entre o meia e o treinador Zinedine Zidane pode ser decisiva na escolha de Rodrigues para deixar a Espanha. Ramos perdeu sua titularidade com o francês e em muitos jogos sequer foi utilizado. Zidane, na verdade, já deu a liberação ao atleta caso queira ser negociado, pois prefere contar com Isco e Marco Anselmi para o setor de criação. A diretoria dos Blues se reuniu com o agente do colombiano para demonstrar seu interesse, porém as conversas não avançaram muito. Os espanhóis não querem nenhum outro jogador de retorno, apenas dinheiro. Ramos chegou ao Real Madrid após a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, na qual foi um dos destaques. Se não me engano, foi até um dos melhores jogadores aí, o artilheiro, eu acho, né? Porém, atuando no Campeonato Espanhol, conseguiu manter o mesmo ritmo apenas por 6 meses, antes de ser sacado por Carlo Ancelotti. Com Zizou, a situação apenas piorou, pois sofreu com lesões, seguindo por diversas partidas na reserva, além de reclamações por parte do treinador, pois, segundo o próprio, seu camisa 10 estaria acima do peso. Bom, se você gostou, vai deixando seu like. Foi muito difícil gravar esse vídeo, muitas edições, coisas e tal. Espero que vocês apoiem esse começo aí do canal. Tem poucos vídeos, mas espero que assim o canal vai crescendo. À medida que for crescendo, a gente vai melhorando, vai com as edições e tudo mais, vai comprando material novo, coisa e tal. Mas a gente precisa também saber que vale a pena investir, que vale a pena, que vai dar retorno. A questão não é nem um retorno, mas retorno de vocês. Vocês vão ver, vão gostar do vídeo. E eu vou estar trazendo boas notícias, né? Então, muito obrigado, fique ligado no mercado da bola aí. Acesse a página aí no final do vídeo. Muito obrigado, valeu!